Dando continuidade ao vídeo de formação e cultura da população brasileira, que o tempo lá acabou, eu estava falando que nós somos a mistura desses povos e tem muito da nossa cultura que veio desses três povos, do branco, do negro, do índio, a nossa língua, arquitetura, alimentos, dança, música, costumes, hábitos, seja de tomar banho, seja de falar, de comer farofa, feijoada, tudo, o hábito de se maquiar das mulheres. Então nós temos muito da cultura desses povos, mais a cultura do imigrante que chegou. Nós somos uma mistura, isso é que forma o povo brasileiro um povo tão lindo e maravilhoso. E vamos dar continuidade falando dos povos tradicionais, né? Essas populações tradicionais, quem são esses povos tradicionais? Esses povos tradicionais são grupos de pessoas com identidade própria, organização social, cultura, econômica específicas, ocupam território no qual utilizam práticas normalmente sustentáveis para extrair recursos naturais para sobreviver. Então, comunidades tradicionais são quem? São descendentes de indígenas, descendentes de quilombolas, remanescentes de quilombos, como as comunidades tradicionais de Garanhuns que eu falei, Castanhinho, Timbó, Estrela. São comunidades que preservam culturas tradicionais de povos mais antigos. E esse povo ele precisa ser preservado porque eles são patrimônio cultural brasileiro, né? A existência deles é garantida pela Constituição Federal, que constitui patrimônio cultural brasileiro dos bens de natureza material e imaterial. Então, esse conjunto ou individualmente, essas pessoas de comunidades, esses povos tradicionais de diferentes grupos formados da sociedade brasileira precisam ser preservados. Eles vivem de forma sustentável em várias partes do Brasil. A lei os protege, mas precisamos cuidar deles para que eles sejam respeitados, principalmente os indígenas e os quilombolas, né, que vivem em quilombos, remanescentes de quilombos. No norte, nós temos, por exemplo, na Amazônia, muitos povos. Nós temos as mulheres andirobeiras, que extraem andiroba da natureza. Temos as castanheiras, que extraem castanha. Temos os seringueiros, que extraem a seringa e o látex das seringueiras. Temos os ribeirinhos, que vivem à margem dos rios, vivem da pesca, da caça no rio Amazonas. Tem os piaçabaceiros, as quebradeiras de coco do Babaçu, que vivem do extrativismo vegetal. No Nordeste, aqui a gente tem as catadoras de mangaba, que vivem da colheita para fazer suco, sorvete. Os catingueiros, que cultivam vários produtos e criam gado. Tem os vazanteiros também, que vivem na margem do Rio São Francisco. Então, o povo brasileiro do sertão nordestino também é um povo popular, né? Um dos povos populares. No Cerrado brasileiro, a gente vai ter os morroquianos, que vivem no Mato Grosso, vivem na morraria, que é uma base de agricultura familiar diferente. Tem os veredeiros, que vivem nas veredas e chapadas, os pantaneiros, que vivem no Pantanal. Já no sul e sudeste, a gente vai ter as comunidades caiçaras, que vivem de agricultura, né? Vamos ter os cipozeiros, que trabalham com cipó, ciganos, pescadores. São povos tradicionais brasileiros e a preservação desses povos é importantíssima. Todos esses povos eles têm em comum que o impacto que eles causam na sociedade e no espaço que eles ocupam é pequeno. Eles não prejudicam muito o meio ambiente, eles vivem em harmonia com a natureza. Eles lutam ou tentam recuperar o controle dos seus territórios e eles vivem de extrativismo, agricultura de subsistência, coleta, caça, pesca, mas de uma forma sustentável para o próprio consumo, sem denegrir a natureza. E isso é muito bonito. Vamos lutar por a preservação dessas culturas, desses povos e os direitos garantidos por eles por lei. Beijos!